para a felicidade de poucos e a tristeza de muitos, hoje eu vou falar sobre a história do senhor Abravanel. Quem é esse cara? Silvio Santos. Sim, Silvio Santos. Hoje eu vou falar sobre a história do Silvio Santitos. Então, todo mundo já ouviu falar de Silvio Santos. Você conhece o cara do SBT, tudo? Que o Oi! Que seria assim, você conhece basicamente. Todo mundo conhece, né? Então, não tem ninguém que conhece Silvio Santos. Ele criou o SBT e várias outras empresas, né? Que seria assim. E também ele já até tentou ser presidente, né? Sim, ele tentou se candidatar a presidente, né? Mas acho que ia ficar meio ruim pra ele, né? Porque, sei lá, você entra na política, parece que sua imagem já muda já, né? Fala, corrupto, tudo. Algumas vezes você tenta fazer tudo certinho, mas, cara, corrupto, assim. Então muita gente para de gostar de você, né? Então, sei lá, podia até mudar também, né? Os caras entram lá, já vira tudo corrupto, quase. Não todos, mas a grande maioria, né? Tipo, sei lá, 10% é bom e 90% é ruim, né? Então, aí não sei, né? Podia afetar um pouquinho a vida do Silvio Santos. Então, acho que o Silvio Santos é o homem mais rico do Brasil, quase um dos homens mais ricos, né? Por mais certo. E ele começou do nada e virou um bilionário, assim. Aí hoje eu vou falar sobre a história do Silvio Santos. Então, os pais do Silvio Santos eram dois imigrantes judeus que nasceram no Império Otomano, que lá acho que é a Turquia, pra que lado lá, né? Que seria. O seu pai, Alberto, era de uma região que hoje pertence à Grécia, né? E sua mamãe, a Rebeca, era de uma cidade que fica na Turquia. O senhor Abravanel colocou o nome dele de Silvio Santos, né? Porque todo mundo chamava ele de Silvio, tudo fica mais fácil. O senhor fica meio estranho. Não é senhor, é senhor, beleza? Você tira o H aí do senhor, aí fica senhor. Muita gente fala que é senhor, não, é senhor, beleza? Então aí muita gente fala Silvio fica mais fácil, né? Do que falar senhor. Aí o Silvio mudou pra Silvio, e esse Santos significa dos Santos, assim, tipo os Santos da igreja, tudo. Então ele colocou o Santos por causa dos Santos, né, da igreja. Então ficou Silvio Santos. Aí todo mundo conhece o Silvio Santos como Silvio Santos, mas na verdade é senhor Abravanel. Beleza? E o senhor Abravanel e o Silvio Santos nasceu em 12 de dezembro de 1930 no bairro da Lapa, lá no estado do Tiroteio, quer dizer, Rio de Janeiro. Beleza? Então o Silvio Santos tinha 5 irmãos, ou seja, os pais dele tiveram 6 filhos, né? Mas era o mais velho, né? Que o Silvio Santos era mais próximo, assim, que era o Leão. E o seu irmão sempre tentava arranjar ingresso de graça nos cinemas na Cinelândia. Como que eles faziam o cinema de graça? Eles roubavam o negócio. Algumas vezes tinha um murinho assim, eles pulavam o murinho, entrava lá dentro do cinema e ficava vendo o filme de graça, né? Que seria assim. Então os caras, tipo, em vez de ir lá no caixa pagar assim pra ir lá, eles pulavam o muro e ia lá, espertinho. Aí eles conseguiam ver os filmes, né? E hoje não é que nem tem ingresso, tudo sem mostrar ingresso. Antes, basicamente, ninguém se importava com isso, né? Então, deixa entrar, né? Que seria assim. Então, durante as eleições de 1946, depois do fim da ditadura do Getúlio Vargas aqui no Brasil, começou em 1930 e foi até 1945, o Silvio Santos, ele tinha mais ou menos 16 anos na época. E ele viu que um homem vendia capinhas plásticas para guardar os títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro, né? Esse cara aí sempre falava, eu tenho a última capinha aqui, né? O último plastiquinho assim, né? Pra usar. Só que, na verdade, ele não tinha, né? Algumas vezes ele falava que era a última, só pra enganar todo mundo. E algumas vezes ele, tipo, quando acabava os produtos dele, que seria assim, as capinhas, ele ia lá numa lojinha, né? Num atacado que, tipo, por exemplo, ele pagava 50 centavos assim, pra comprar a capinha e vendia por R$1, né? Ou seja, o cara tinha 50% de lucro, né? E sempre ele fazia assim, ele ia lá, comprava algumas, vendia por um preço mais alto, depois ia lá, comprava de novo e fazendo assim, né? E o Silvio Santos começou a ver e foi isso, eu tentar fazer isso meio que do mesmo jeito, né? Aí o Silvio Santos foi lá e começou a fazer assim, ele foi lá, pegou 2 cruzeiros, que era a moeda da época, comprou um título de eleitor, foi na rua e falou, aqui é o último aqui, ó, compra aqui, senão vai acabar, né? Você vai perder a chance de comprar a sua capinha de título de eleitor. Então o Silvio Santos foi lá e vendeu por 4 cruzeiros, né? Ele comprou por 2, vendeu por 4, então ele ganhou 2 cruzeiros de lucro, né? Ele foi lá e comprou mais 2 capinhas, né? Com esses 4 cruzeiros, né? Ele depois vendeu de novo e ganhou aí mais 4 cruzeiros, né? Então ele começou a fazer assim, ele comprava, vendia, comprava mais barato, né? Pra ser mais certo, e vendia, né? Então ele começou a ganhar dinheiro assim, depois começou a vender bala, caneta, tudo, só que ele começou a ganhar um dinheirinho bom, né? E com isso ele começou a enriquecer um pouquinho, né? Ou seja, o seu espírito de empreendedor começou a surgir nessa época, né? Que seria assim. Mas tinha um pequeno probleminha essa situação aí. A polícia não gostava muito desses comerciantes ambulantes, né? Esses caras que ficam vendendo as coisas na rua, né? Tipo, por exemplo, o pipoqueiro, o cara que vende paçoca, aqueles caras que vendem colar, todas as coisas assim. Então a polícia na época lá não gostava muito, não. Iam pra cima com dos caras que vendiam assim. Mas o Silvio Santos e seu irmão lá, o Leão, eles vendiam seus produtos nas ruas por apenas 45 minutos por dia, que era o tempo que os guardas iam almoçar, né? Então os caras aproveitavam, os caras iam almoçar e ia vender lá os produtos deles, né? Os caras eram bem inteligentes, né? O Silvio Santos, o irmão dele. Então quando os caras estavam almoçando, eles foram basicamente vender assim seus produtos e começaram a ganhar um dinheirinho bom, né? Então muita gente perceberam que o Silvio Santos tinha uma voz do caramba, né? Pra falar com as pessoas assim, né? E depois de um tempo, ele foi convidado a
fazer um teste na Rádio Guanabara, lá no Rio de Janeiro, né, que seria assim, porque ele tava vendendo tudo. Um cara foi lá e viu que ele tinha uma voz do caramba, falou, aí você vinha aqui, né? Na verdade era um guarda, né, que ia aprender ele, viu que ele tinha uma voz boa, e foi, aí você vinha fazer um teste nesse Rádio Guanabara, que tinha um amigo do cara aí, esse policial, né, que aprendeu o Silvio Santos, e falou com esse cara do amigo do policial aí e tudo, e levou o Silvio Santos pra essa Rádio Guanabara. O Silvio Santos fez um teste e passou em primeiro lugar, meio que passando por cima do Chico Anísio. Sim, o Chico Anísio. O Silvio Santos meio que passou por cima dele, né, que seria assim, ficou em primeiro lugar, e o Chico Anísio ficou lá em segundo, em terceiro, assim. Então, basicamente, o Silvio Santos passou o Chico Anísio, né? Só que os dois nem se conheciam, né, mas hoje eles se conhecem, né, que seria assim. Só que o Silvio Santos não gostou muito disso aí não, de ser locutor de rádio. Ele voltou a vender produtos na rua, né, voltou a trabalhar como ambulante, que ele faturava mais ainda, né, que ele comprava, tipo, por exemplo, ele tinha 20 cruzeiros, comprava umas coisinhas e ganhava 40 cruzeiros, né, que seria, ganhava 20 cruzeiros a mais aí, então ele ganhava bastante cruzeiros por dia, né, que é tipo o dinheiro da época, tudo, só que hoje é real, né, na época era cruzeiro. Aos 18 anos, o Silvio Santos foi convocado ao exército, e ele foi servir na escola de paraquedistas, onde chegou a realizar alguns saltos de paraquedas, tudo, tá na Havana, né, paraquedista vai pular na terra, né, cara, bom, vai nadar na areia, né, se isso faz algum sentido. Então aí o Silvio Santos, ele parou com esse negócio do exército aí, né, ele falou, não, esse negócio de paraquedismo não é pra mim. Ele voltou com uma carreira de camelô assim, né, que seria assim, vendendo as coisas na rua, e também ele foi pra Rádio Niterói, que era outra rádio lá do Rio de Janeiro, pra ganhar um dinheirinho extra, né, que seria assim. Ele trabalhava os dias de folga assim, né, e começava a ganhar um dinheirinho extra, uma renda extra, né, então o Silvio Santos foi bem bom mesmo. Então você pode estar se perguntando como o Silvio Santos ia trabalhar. O Silvio Santos, ele ia trabalhar em Niterói, ele pegava todos os dias que ele ia trabalhar, né, é uma barca, que é tipo um barco assim, né, que seria, só que é pra levar as pessoas assim, que cruzava a Baía de Guanabara. Em uma dessas viagens, o Silvio Santos teve uma ideia de montar meio que um serviço de alto-falantes no transporte, que ele até então era silencioso, né? Ou seja, o barco era tudo quietão assim, não tinha nada, né? O Silvio Santos falou, deixa eu fazer um negócio aqui pra agradar as pessoas, né? E com isso o Silvio Santos conseguiu, né? Começou a agradar as pessoas, começou a comprar refrigerante e tudo, tipo Guaraná, coisas assim, começou a vender os seus produtos, balas, coisas assim, durante a viagem de barco, que seria assim, da barca, né? Tudo. Com isso o Silvio Santos começou a ganhar um pouquinho de fama, né? Todo mundo falou, esse cara aí é bom, mas a voz dele é bem boa, né? E com isso, depois de bastante tempo, né, que seria assim, fazendo esse negócio de barca, né, muita gente começou a ver que o Silvio Santos, quando tinha muita gente assim, ficava olhando pra ele, né, ele ficava vermelho, de vergonha mesmo. Aí eles falavam que ele é o peru que fala, né, que o peru é um bicho que fica com papão tudo vermelho, né, então falavam que o Silvio Santos era um peru que fala, né, que ele ficava tudo vermelhão, né? E também nessa barca, o Silvio Santos fazia bingo, aquele jogo bingo, sabe, que tem uma cartela, e a pessoa vai lá e fala, 5, aí se tiver os 5 nessa cartela, tem tipo, sabe, 12 números assim, se tiver os 5, você marca com feijãozinho, a maioria das vezes, em cima do 5, aí o cara falou, 13, então você tem o 13, colocou 13 lá, tem 17, coloca o 17, se tem, sabe, 55, colocou no 55, sabe, se tiver, né, se não tiver, ferrou, aí já é o bicho. E ele começou a dar jarras e quadros como prêmio, né, que seria assim. Quando o Silvio Santos tinha 20 anos, ele veio aqui pra São Paulo, né, ele tentou a vida aqui, né, que seria assim, vai que dá sorte, e então ele apresentava alguns espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Nessa época, o Silvio Santos se formou como técnico em contabilidade, mas ele decidiu seguir a carreira de artista, conseguindo uma nova vaga como locutor de rádio da Rádio Nacional de São Paulo. Também para acrescentar ainda, né, para ter mais dinheiro, que seria assim, ele criou uma revista chamada Brincadeiras para Você, que trazia palavras cruzadas, passatempos e charadas, e era vendida por ele nos comércios da cidade, ou seja, o Silvio Santos também vendia a sua própria revista, né, que seria. Você já ouviu falar do baú da oportunidade ou baú da felicidade? Então, o Silvio Santos, em 1958, ele tá ganhando dinheiro pra caramba, né? Aí ele pensou o seguinte, e se eu começar a fazer um baú aqui que vai ajudar as outras pessoas, né? E com isso ele se juntou com o seu amigo radialista Manuel de Nóbrega, sim, o pai lá do Carlos de Nóbrega, né, aquele... Passa, nossa, cara, alguém não percebeu. Vou colocar a musiquinha aí.
Então, aí o Silvio Santos se juntou com o Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos de Nóbrega lá, e falou, se a gente tentar fazer uma empresa, né, que seria assim, pra venda de brinquedos e alguns outros produtos, né, que seria assim. E com isso, o Silvio Santos fez o Baú da Felicidade, que era um sistema de carnês que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedos e ao longo do ano ele recebia os produtos na época do Natal. Você era tipo você pagar assim uma taxa assim, tem que ser esse Baú da Felicidade, e você ganhava presente, né, pra dar pros seus filhos no Natal. Então, só teve um pequeno probleminha. O Manuel de Nóbrega vendia bastante carnês, mas ele estava com dificuldade para entregar as mercadorias. Então ele pediu a ajuda do Silvio Santos para resolver a situação antes de fechar a empresa, né? Então acontece que o Silvio Santos viu no Baú da Felicidade uma grande oportunidade e assumiu o controle total da empresa. Com isso, em 1962, o Baú da Felicidade se tornava Grupo Silvio Santos. Só que o Silvio Santos, depois de ele criar o Grupo Silvio Santos, ele manteve ainda o sistema de crédito, né? Mas expandiu o negócio, criando lojas em que as pessoas podiam trocar os carnês quitados tanto por brinquedos quanto por eletrodomésticos. Além disso, em 1961, Silvio Santos estreou seu primeiro programa na TV, chamado Vamos Brincar de Forca, que mais tarde se tornaria o programa Silvio Santos onde passou a fazer programa do Baú da Felicidade. Depois de bastante tempo, o Silvio Santos não só mais dava brinquedos e eletrodomésticos, mas também ele tinha bastante produtos para dar para as pessoas, incluindo carrítios e casitas. E para suprir a demandas do comércio, né, que seria assim, o Silvio Santos criou várias empresas em diferentes áreas, né, para ajudar ele assim. Entre 1965 e 1975, ele fundou e comprou mais de 10 empreendimentos, como Baú Construtora, a concessionária Vimave e a marca Filmes, que em 1972 passaram a ser administrada pelo Holding Silvio Santos S.A. O coração do grupo Silvio Santos, no entanto, era a sua divisão financeira. No cenário de inflação alta no fim dos anos 1960, o empresário e prestador se deu conta de que era preciso aplicar o dinheiro das prestações do carnê do Baú da Felicidade para que esse capital não se desvalorasse até o final do ano. Assim, em 1969, ele fundou a Baú Financeira. 21 anos depois, se tornaria o Banco Pan-Americano, em 1971. Em 1971, a divisão financeira do grupo Silvio Santos ganharia ainda o reforço da liderança Capitalização, que em 1991 começou a comercializar a Telecena. Eu vou ganhar Telecena. Aí você pode estar se perguntando quando surgiu o SBT. É isso que eu vou falar agora. Espera aí um pouquinho, apressadinho. Na década de 1970, Silvio Santos começou a pensar em ter sua própria emissora de televisão, ou TV. O sonho foi concretizado em 1975, quando venceu a concorrência para o Canal 11 do Rio de Janeiro. A emissora chamava TVS, começando a operar com mais de 13 mil funcionários e contou com um investimento inicial de 10 milhões de dólares. Em 1981, Silvio Santos ganhou a concessão de mais 4 canais, que juntos passaram a formar o Sistema Brasileiro de Televisão, ou SBT, que tem até hoje. Toda a sua popularidade à frente das câmeras rendeu convites para que ele entrasse no mundo da política, o que quase aconteceu nas eleições presidenciais de 1989, depois quando acabou o governo militar, em 1985. Ele chegou a lançar a campanha na televisão, mas a candidatura acabou barrada na justiça sobre a alegação de que ele era dono de uma concessionária de televisão. Ou seja, Silvio Santos não conseguiu entrar no jogo político, né, que seria assim. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, Silvio Santos se dedicou especialmente à consolidação e expansão do SBT. Mas nos anos 2000, voltou a se aventurar em novas áreas. Em 2006, fundou a Jequiti Cosméticos, sim, Jequiti. E em 2007, inaugurou o hotel Sofitel Jequitimar Guarujá, no Rio de Janeiro. Depois de 5 décadas de prosperidade, no entanto, o grupo Silvio Santos passou por uma situação delicada no começo dessa década. No final de 2010, foi descoberto um rombo de 4,3 bilhões no Banco Pan-Americano. Esse é 4,3 bilhões de reais, viu? Só para acrescentar. O que levou o empresário a cogitar vender todo o seu império e ir morar nos Estados Unidos. Porém, resolveu empenhar várias de suas empresas
para quitar a dívida e apostou suas fichas na Jequiti, que vem crescendo cerca de 20% ao ano, o dobro da taxa registrada pelo setor de cosméticos, ou seja, perfumes, coisas assim. Passando 4 anos de crise, o grupo Silvio Santos seguiu firme graças ao talento para os negócios de seu proprietário, Silvio Santos, tendo faturado 5,9 bilhões de dólares em 2013, com um lucro de 800 mil dólares por ano. E também vale se considerar, Silvio Santos é tão bravo, mas tão bravo, que em 1975 ele viu que uma revista lá do Rio de Janeiro, a Melodias, estava falindo, e com isso o Silvio Santos fez meio que uma montagem, meio que fingindo que tinha raspado todo o cabelo, meio que na frente do cabelo dele raspou até atrás, sacou? Do lado assim, é tipo um palhaço, sabe? Que seria assim. Só que isso aí era fake news. Ele fingiu que tava careca, né? Só pra chamar a atenção das pessoas, e todo mundo comprou a revista que nem louco, pensando que o Silvio Santos estava falido, só que era tudo fake news. O Silvio Santos só fez isso pra ajudar essa revista pra não cair no esquecimento, não falir. Ou seja, o Silvio Santos é tão bravo que até mentindo o bichinho vende pra caramba. Mas você vê como o Silvio Santos é bravo, né? Que seria assim. O Silvio Santos é o rei dos reis, né? Que seria. O Silvio Santos é bravo. Então, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado por todo mundo que me ouviu aí. E até segunda-feira, que vocês já estão cansados de me ouvir minha voz por 2 semanas. Então, obrigado e tchau!